Meus amigos colunistas, voltamos aqui com o Fidelis para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. Está sendo gostoso demais, está muito agradável, histórias magníficas. E o Fidelis vem trazendo para a gente aqui essa história de como que ele chegou a ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Eu devo lembrar a vocês que esse projeto Colônia Solidária ele tem aí o patrocínio da nossa querida Cachaça Coluninha, a melhor cachaça da região. A Cachaça Coluninha era vendida no mundo inteiro através ali do nosso grande amigo e idealizador da cachaça, Silvio Aguiar. Forte abraço, Silvio. Recomendo! Cachaça Colonia, É, eu recomendo. é a melhor cachaça de toda a região e do mundo. Com Leva o nosso certeza. nome, é o mais importante. Com certeza. Ô Fidelis, aí você vinha contando desse trabalho de vocês ali, né? Começou o movimento estudantil, toda essa questão ali, combatendo primeiramente a questão do Márcio Lacerda, depois vem com a questão da Copa, que vocês atuaram de forma efetiva ali, inclusive dando ensejo para outros países terem acesso também àquele acervo ali, daquela questão Do dos caderno contratos, FIFA. do caderno FIFA, dos contratos da FIFA com o Estado. E isso é um ganho muito grande para a sociedade mundial, não só para o Brasil, mas a sociedade mundial, que aí passaram a ter acesso a uma coisa que não tinha. Eu lembro muito bem que nessa época tudo tinha um negócio de um tal de padrão FIFA, e no Brasil, né, as pessoas tudo tinha que ter o padrão FIFA, tal, aquele negócio todo, teve aquelas falas infelizes de vários personagens do Brasil, principalmente do Ronaldo, falou que não faz Copa no hospital, uma coisa assim, que teve uma questão dessa, e vocês ali, né, é igual você falou, e eu acredito que você falou muito bem, que as pessoas têm aquele certo preconceito do que é o ambientalista, aquela pessoa que fica ali, o cara que fica preocupado com a vida dos outros, né? Porque o que eu vejo, a minha forma de ver essas pessoas que atuam nessa área são pessoas que não estão preocupadas apenas com si, mas com os outros, né? Isso é muito importante, é uma carência na sociedade mundial e a gente precisa dessas pessoas até mesmo para elas cuidar daquelas pessoas que não às vezes, muitas vezes não sabem dos direitos que têm. Então, tem umas pessoas que estão ali dedicadas a isso e eu acredito que você estava engajado nessa questão de verificar esses direitos e isso, pelo que você vem contando, dá a entender que foi ali os passos necessários para você chegar ali à candidatura ao governo do Estado. Mas aí continua para a gente essa história, como é que foi construído aí essa para nós colunenses, eu digo assim, uma façanha, né? Depois eu vou entrar num papo mais espinhoso, assim. Não é que é espinhoso, mas eu quero entender essa questão da política na sua ótica, mas para nós, pelo menos para mim, né, foi um orgulho muito grande ter ali um candidato ao governo do Estado vindo de Coluna, tendo um nome ali, né, a cidade nasceu Coluna, isso é importante para mim e eu acredito que boa parte da população colunense tem também esse orgulho. Mas conta para a gente, como é que foi essa questão aí? Aí continuando, né, nós estávamos lá mobilizando, nessa época, o Messias, para você ter uma ideia, eu trabalhava, né, durante o dia, como autônomo, eu trabalhava com publicidade e propaganda, em 2010 também eu fiz um curso de gestão cultural, então eu elaboro, né, projetos culturais, e para todas as áreas, né, para teatro, dança, música, e aí, no meio desses processos todos, né, eu trabalhava de dia e à noite, de 7 às 9, cada dia eu estava numa reunião diferente, né? Era o Fora Lacerda, era o COPAC, era a Praia da Estação, o movimento da população em situação de rua, que aqui em Belo Horizonte tem a pastoral da população de rua, né? Que fica ali no Bonfim, da Igreja Católica, que é muito atuante, né? Era quem organizava, né? Quem geria, né? Quem nos mobilizava era através da pastoral, um trabalho muito bonito. E aí, no meio dessas mobilizações todas, eu conheci alguns militantes do PSOL, conheci também de outros partidos, né? Mas eu acabei me aproximando do PSOL por várias afinidades. E aí fui participar do PSOL, me filiei ao PSOL em 2012,
em agosto de 2012, eu fiz a campanha, em agosto e julho, né? Julho, agosto, setembro, a campanha política do pessoal aqui para a prefeitura, eu trabalhei como voluntário, eu fiz os programas de rádio e televisão, né? Eu já tinha experiência que eu tinha feito lá em Ouro Preto e Mariana, e aí eu fiz aqui, eu fazia os Fidelis, programas. eu vou te cortar só um minutinho, só para me entender Aham. o seguinte. Você, antes de filiar o PSOL, você já tinha filiado a outro partido ou não? Foi o Não, primeiro partido? não, não. Foi o primeiro Nunca, partido. nunca tinha participado de partido nenhum, né? Bacana. Eu tinha o desejo até de participar, mas nunca tinha, porque não tinha encontrado ainda onde que eu me sentisse acolhido e onde minhas ideias, né, As suas ideias tivessem batiam. batido, exatamente. E aí, inclusive, antes de eu me filiar ao pessoal, eu trabalhei para eles como voluntário na campanha política, porque eu queria conhecer melhor, porque, né, mineira Vê se é desconfiada, a isso gente não mesmo. vai, É, não, desconfiado. Certo. não coloca a mão no cumbuca, não, né? Então, Não. conheci primeiro a organização partidária, conheci as pessoas, né? A ideologia toda, né? Tem o estatuto todo partido tem que ter um estatuto, né? É importante a gente ler, conhecer o programa do partido, além do estatuto, tem um programa do partido, né? A gente acha isso tudo na internet, qualquer partido que a gente quiser, a gente acha as propostas dele. E aí fui ler, depois que eu conheci bastante, que eu participei dessa campanha como voluntário, eu me filiei. Foi em novembro de 2012. E quando eu me filiei ao PSOL, eu conheci um grupo interno, né? O PSOL é um partido de tendências, então você tem vários coletivos internos dentro do partido, né? E um deles chamava isegoria. Isegoria é uma palavra grega que significa igualdade e direito, é uma das bases da democracia, né? Assim como liberdade, igualdade, isegoria é liberdade e igualdade de fala também, né? Todo mundo tem que ter Olha. o mesmo direito de falar e de ser escutado, né? Significa a palavra isegoria. E aí eu fui fazer parte desse coletivo, e aí já tinha outras ações pela cidade, tinha cursinho pré-vestibular, por exemplo, né? Que eu não participava, mas amigos mantinha, e gente de todas as áreas, né? Então a gente tinha gente da saúde, da educação, do meio ambiente, de lutas diversas que se juntavam nesse grupo para poder, inclusive, fazer as suas inserções dentro do partido, né? Levar as propostas, levar os problemas da cidade para dentro do partido, né? Então, como é que o partido vai poder opinar sobre alguma coisa na área de saúde? Ele tem que ter militantes que participam da área de saúde, né? Verdade. Enfermeiros, médicos, assistentes e tal, técnicos administrativos, para poder falar sobre o que está acontecendo, né? Então, nós tínhamos todo esse grupo, e esse grupo, quando chegou nas disputas em 2014, eles me propuseram a ser candidato, né? Só que eu falei assim, mas nós não tínhamos condições. Vocês terem uma ideia que, na época, aqui em Belo Horizonte, o pessoal não tinha nem 300 filiados. Esse grupo eram 50 pessoas. Mas a gente não teria condição de conseguir, né, dentro das prévias internas do partido, meu nome fosse aprovado. Aí nós procuramos um movimento de luta por terra, né? Chama MTL, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, que é um movimento que atua Interessante. muito na região do Triângulo Mineiro e norte de Minas, né? São trabalhadores rurais que lutam pelo direito à terra, né? Pelo direito a poder produzir tudo. E aí o MTL me apoiou, né? E aí com votos deles, né? Com os votos dele dentro do partido, eu consegui sair como candidato a governador. E foi uma experiência incrível, Messias, assim, uma campanha que ela não gastou nem 18 mil reais. Pouco. Metade disso de Nada. doação. Hã? Nada. Nada, não gastou nada. 18 mil, Nada. nada, né? Porque não tinha dinheiro, né? O pessoal na época não recebia nem fundo partidário, porque não tinha deputado, não tinha, era o mínimo, acho que era 10 deputados, tal, não tinha isso eleito. Na Acho legislação que na é época a um gente não estava milagre, né? Uma recebendo. candidatura. Metade desse dinheiro foi doação de trabalho, que a Justiça Eleitoral existe. Se você faz qualquer trabalho numa campanha política como voluntário, você tem que declarar esse trabalho e o valor dele, qual é o valor de mercado daquilo ali, né? Então, por exemplo, Na quem fez a verdade, arte... foi nada. Hã? Na verdade, acaba que não é nada, porque você está doando, né, o trabalho, não teve É, dinheiro, não não teve teve verba. dinheiro.
Então, desses 18 mil, 9 mil foi doação de trabalho. Foi o cara que fez a arte do Santinho, foi o cara que filmou e que editou e que doou, né? Então, os outros 9 mil eu gastei com viagem de ônibus, eu viajei metade de Minas Gerais de ônibus, foi pouco, porque eu precisava viajar mais, e material gráfico, né? Para poder fazer os santinhos, fazer faixas, cartazes, né? O material que podia, né? E não gastava com hospedagem, porque eu também ficava hospedado na casa dos militantes do PSOL, né? Eu não fiquei em nenhum hotel, negócio, né? E uma coisa muito impressionante, né? Eu pude conhecer, eu gostaria muito de ter viajado muito mais em Minas Gerais, né? Mas deu para conhecer muito do estado, muito das características de cada região, né? Como é que funciona, né? Cada região do estado, do Triângulo Mineiro, no norte, né? Na zona da Mata, no sul de Minas, né? E foram viagens muito riquíssimas, foram muito ricas, muito interessantes, né? Saber coisas foi a primeira pergunta que teve no debate da Bandeirantes, que é muito interessante, e que para muita gente lá em Colônia também eles vão entender melhor do que eu, mas a amônia um fertilizante muito importante, é um produto muito importante para fazer, para adubar a terra, né? É um adubo, né? E o Brasil importa até hoje a amônia, né? E queriam construir uma fábrica lá em Uberlândia, mas para isso precisava de fazer um gasoduto aqui de Betim, da Regato, até lá para levar para poder fazer. E eles queriam, na época, privatizar a Ai, Gasmig para poder falar que assim, só se privatizar é que vai conseguir fazer, porque não tem dinheiro. E essa foi a primeira pergunta do debate, e a gente tinha estudado o processo a fundo, e esse gasoduto ele ficava em 1,5 bilhão. E a CEMIG tinha dado no ano anterior, que a CEMIG é que controla a Gasmig, né? Na uhum. verdade, a CEMIG ela não é uma É um empresa, braço. é uma holding com 150 empresas, uma delas é a Gasmig, né? E a CEMIG controla ela. Então, a CEMIG teve um lucro de 3 bilhões, ela poderia passar só metade disso para os acionistas, né? Passar 1,5 bilhão e ficar com 1,5 bilhão para reinvestir na empresa. No entanto, ela passou 70% disso e ficou com só 25% para reinvestir na empresa. Nós denunciamos isso, nós denunciamos que essa tentativa, já tinha uma empresa espanhola pronta para comprar a Gasmig, ia ser igual está acontecendo aí a Ah, privatização de refinarias no Brasil agora, tudo jogo de cartas marcadas, já tem um comprador que vai gerenciar aquilo ali, né? É entregar um bem nosso, que foi construído com o nosso dinheiro, para a exploração do mercado internacional. E o maior orgulho, um dos maiores orgulhos que eu tenho da campanha é esse, porque depois da nossa denúncia, que por coincidência foi a primeira pergunta, na hora que eu respondo, quem quiser pode entrar no debate da Band, que vai ver em 2014, que eu falo, olha, pessoal do Triângulo Mineiro, vocês fiquem espertos, estão fazendo uma chantagem com vocês, falando que só se privatizar a Gasmig, que essa fábrica, essa planta de amônia, né, que é o nome correto não é fábrica, é planta de amônia vai sair. E não olha. precisa, e é importante. Na época, uma tonelada de amônia custava R$ 900 mil, mas o transporte do Porto de Santos para até Uberaba, por exemplo, era 2.500. Então, você comprava ela por 900, não, é isso, 2.500, né? 900 mil, né? Uhum. Uma tonelada, e não, 900 mil não, R$ 900. E o 900 reais, transporte, então. R$ 900. O transporte, 2.500. O transporte era mais que o dobro do preço do custo desse insumo tão importante. E eu explico isso tudo lá no debate e virou investigação. Aí vários meios de comunicação vieram investigar. O Ministério Público ficou em cima também. E aí a Gasmig não foi Não privatizada, foi né? privatizado. E isso eu acho que é um ganho muito grande para nós, porque é uma Não, empresa com certeza. importante, que não dá para ser vendida, né? Tanto a energia, o gás, a Copasa, são empresas que não podem ser privatizadas, né? Não tem como você ter concorrência. Como é que você vai ter concorrência na distribuição de energia? Você vai ter um monopólio numa empresa dizendo qual o preço que você vai pagar na sua água, na sua luz, né? E eles não são bonzinhos para colocar um preço que seja justo, né? Eles querem lucro, com razão, mas são empresários, né? Eles não estão ali para fazer caridade, Fazer né? caridade com Então, ninguém. é importante que isso seja uma responsabilidade do Estado, é um direito básico, a água, né, tratada, rede de esgoto, energia em nossas
casas, né? A gente tem que entender que isso é um direito nosso e que isso não pode ser delegado à iniciativa privada, correndo o risco da gente ficar refém dessas empresas, delas determinarem quanto que nós vamos pagar e como nós vamos pagar isso, né? Entendi. Ô Fidelis, e aí você saiu candidato, você teve em Coluna para fazer sua campanha lá? Fui lá no Coluniense Ausente em 2014, fui lá e levei um candidato a deputado federal também, o Eric adorou coluna, gostou demais lá, tomou umas coluninhas lá, ele, pai dele. Fui inclusive com esse amigo, que ele é candidato a deputado federal, e o pai dele, nós três de carro, né? Não tinha carro da campanha, não, gasolina pagada do bolso. Ô Fidelis, quando eu falei com você assim, que eu ia fazer uma pergunta assim, não é que é espinhosa, é uma pergunta assim, que quando, o que acontece? Eu acredito que muitos colunistas também pensam o que eu também pensei. Você, filho de um dos prefeitos que Coluna tem a grata satisfação de ter tido, né, pelos seus trabalhos e por tudo aquilo que ele fez pela cidade. Quando aí vocês vão para Belo Horizonte e, de repente, eu digo de repente assim, eu acredito que você está me entendendo e acredito que também as pessoas que vão entender. De repente, você aparece em Coluna como candidato ao governo do Estado. E aí a pergunta que se fica é o seguinte: por que antes dessa candidatura, né, é lógico que as pessoas vão ver o bate-papo e vão compreender todo o processo que foi que chegou até a questão da candidatura do governo, mas o que ficava na minha cabeça, e eu acredito que agora a gente vai esclarecer, é o seguinte: por que o Fidelis Alcântara não tentou ali fazer um trabalho dentro da nossa cidade, para depois, então, vir galgando os passos até chegar o governo do Estado? Messias, não é pergunta espinhosa, não é muito simples, porque não era o lugar que eu tinha uma atuação, né? Não é o lugar que eu vivo. Então, não seria justo eu chegar lá e apenas pelo meu sobrenome, apenas por ser filho do meu pai, eu chegar lá pedindo um apoio político. Isso seria Perfeito, desonesto, perfeito, seria ser aproveitador, né? perfeito. Então, eu não tinha como chegar lá em Colômbia. E, aliás, eu até digo uma outra coisa mais interessante sobre isso. Olha só, essa história toda que eu contei aqui, poucos familiares meus sabem da minha É, militância política, do meu envolvimento na cidade, né? De onde eu participava, de todos esses movimentos que eu citei, que eu participei, né? Porque é uma coisa assim, eu não saía contando, divulgando, fazendo uma propaganda, não tinha usar aquilo ali como já planejando virar um candidato a alguma coisa. Eu não tinha muito essa ideia inicialmente, não. Isso surgiu no decorrer do processo, entendeu? Então, eu não entendi. fazia alarde, eu estou lá lutando contra a Copa, né, fazendo posts nas redes sociais. Eu fazia contando o que eu estava fazendo, mas não entrava muito em detalhes e nem fazia uma coisa panfletária da minha pessoa, né? Eu divulgava o Certo. movimento que eu participava, né? Então, não seria lícito, não seria legal eu chegar lá em Coluna, ninguém sabe o que eu estou fazendo, o que eu faço, não sabe de nada, tipo, por ser filho do meu pai, minha família está lá até hoje, eu chegar pedindo voto, seria um negócio meio, eu pelo menos Estranho. não daria conta, sabe? Aí eu chegar lá e falar assim, não, porque eu estou lá junto com os atingidos pela Copa, eu estou lá junto com a população de morador de rua, e eu falava assim, e daí? Qual que é a relação de Coluna com De isso? O que que Coluna tem com isso. que tem a ver com isso? Sabe? Perfeito. Então, isso não seria justo da minha parte. Agora, se eu morasse lá e tivesse um trabalho social lá, tivesse uma participação política lá, eu não tenho uma participação política em Coluna, né? Aí eu poderia fazer esse trabalho lá, né? De conversar com as pessoas e tal, né? E pedir voto e tudo, mas eu não tinha. Entendi. Mas quando teve, aí na campanha, no meio da correria toda, na festa de colunense, eu fui lá com, com, Natural. com, com um amigo lá, que também que era do pessoal, fiz algumas reuniões com famílias, com amigos, bate-papo, encontrei com muita gente ali na praça e tal, Mas conversando. aí já é um outro cenário, porque você já é candidato ao governo e você precisa realmente ter essa Né? conversa. Quando eu falei assim, essa questão muito assim, de espinhoso, não é nem que era muito espinhoso, eu gostaria assim de compreender, e você explicou muito bem,
E o que eu achei muito interessante, e acredito que o Colunense também vai achar muito interessante, foi essa sinceridade e a forma com que você trouxe essa verdade. Porque muitas pessoas, diferentemente do que você fez, né? Porque mais do que tudo, além de pensar, você fez, usaria o sobrenome ali do seu pai e o legado do seu pai para poder tentar uma vida política, iniciar uma vida política na cidade, mesmo tendo essa ligação, que eu também acredito que é necessário você ter essa ligação dos seus trabalhos, até mesmo para você ter um norte daquilo que você quer na vida pública. E isso é muito importante. Eu acho que quando você vem e traz esse assunto e mostrando, às vezes, para o colunense hoje, talvez naquela época não entendeu, mas hoje, com certeza, depois desse bate-papo, vai compreender essa questão, e até mesmo outras pessoas que não sabiam de toda essa luta, porque isso não é muito fácil, você viver o que você vem vivendo, que é lutar pelo direito do outro, da forma que você vem lutando, e depois você sai candidato ao governo do Estado de uma forma assim, sem estrutura, praticamente, pelo que você vem falando, uma estrutura mínima, do mínimo mesmo, mas mesmo assim tem um ganho muito importante, principalmente nessa questão da amônia que você citou no debate, mesmo você não logrando ali a eleição, mas com ideias que chamou a atenção, principalmente ali das entidades brasileiras e da população em geral, que é muito importante. Eu vejo que, eu verifiquei também que depois você vem, em 2016, e sai candidato a vereador também, pelo PSOL também, né? Sim. Você continua afiliado ao PSOL. Sim. É importante. As pessoas... Messias, espera aí, antes de você continuar, só duas coisas assim. Eu não luto pelo direito dos outros, ou eu não luto pelos outros. É uma coisa muito importante a gente entender, Não, porque tranquilo. é um direito de todos. Só que quem é excluído, né, é que sente mais falta, né? Mas o Entendi. direito à moradia, o direito à água, o direito ao esgoto, o direito à luz, é um direito de todo mundo. Só que algumas pessoas são excluídas disso. Eu não estou lutando por elas, eu estou lutando para que a sociedade seja melhor para todos. E eu estou lutando com elas, junto com essas pessoas, sabe? Que é uma coisa muito importante a gente entender, porque não dá para você, de repente, eu, por exemplo, dizer assim, eu sou porta-voz do morador de rua. Não. Eu estou junto com eles. Quem ia nos debates, quem apresentava as demandas, eram eles. Eu ajudo eles a se organizarem, a entender os processos, né? Por exemplo, às vezes eles não conhecem a pastoral lá no Bonfim. Eu levo o pessoal para conhecer a pastoral, eu explico como que funciona, né? Essa é a questão. Porque essa coisa assim, está lutando pelo outro, fica parecendo que o outro não tem condição de lutar, ou que eu estou fazendo é uma caridade, e não é. Eu estou lutando por direitos que são de todos, junto com eles, sabe? Entendi. É uma questão Não, muito importante para a gente poder gostei. Não, entender. gostei dessa explicação sua, para fica mais assim... as pessoas vão entender, porque você foi muito bem, que quando você fala que direito do outro, fica parecendo que aquele outro é um coitado, um pobre que não tem condições de nada, e você está ali fazendo um favor para ele. E, na verdade, não é isso. Na Não verdade, é isso. o direito que você luta por ele é um direito geral, das pessoas em geral, e você busca esse direito, se você verifica que a falta, não é nem a falta do Estado atuar nessa área, e você, juntamente com as pessoas, assim, não, essa área aqui, nós precisamos de atuar nela, o Estado precisa atuar nessa área para o bem comum, para o bem de toda a sociedade. Exatamente, Então, exatamente. foi importante você fazer essa explanação, também para as pessoas entenderem, porque não fica parecendo realmente, fica parecendo que é porque você está lutando para alguém que não tem essa facilidade em Não buscar o é, seu né? direito. O que acontece? Depois que eu fui candidato a governador, muitas pessoas que participavam desses movimentos que eu citei hoje, Praia da Estação, Fora Lacerda, Copac, né, os movimentos sociais de Belo Horizonte, eles viram que era possível se organizar, se mobilizar, entrar no partido político e conseguir lançar um candidato.
certo. Então, aí começou aqui em Belo Horizonte um movimento que ficou conhecido como Muitas. Ele começou em março de 2015, eu ajudei a fundar, a organizar, e nós fomos juntando vários movimentos sociais que tinham participado de todos esses movimentos, né? Tá lá a Mata do Planalto, como eu tinha falado, o pessoal do Jardim América, os ambulantes que trabalhavam no entorno do Mineirão, que tiveram o seu direito ao trabalho completamente cortado pela FIFA, e até hoje aqui em Belo Horizonte lutam para ter um lugar, uma feira para eles poderem trabalhar, porque eles não podem trabalhar mais no entorno do Mineirão. Um pessoal, são trabalhadores muito dedicados, muito, né? O pessoal que está debaixo de sol e chuva, na rua, vendendo cerveja, vendendo churrasquinho, vendendo tropeirão, e estão nessa luta até hoje. E aí foram juntando esses vários movimentos e filiamos ao PSOL, foram 50 pessoas filiadas ao PSOL, eu assinei 45 dessas filiações, né? Foi uma coisa assim, aumentou o pessoal aqui em Belo Horizonte, deu uma força enorme. E aí fomos começando a trabalhar, né, nessas 50 pessoas que iam sair candidatos, né? Uhum. E ao todo foram 12 pessoas. Só que no meio desse processo, começaram algumas coisas que eu não concordava com a postura. E aí, Messias, eu debati, eu conversei, eu tentei mostrar que eles estavam indo por um caminho que a gente tem que pensar muito o seguinte, que isso é uma discussão centenária dentro das esquerdas. Assim, os fins justificam os meios, né? Você pode fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo, né? Vale tudo para você chegar aonde você quer, né? No poder que você quer. Maquiavel tinha isso, né? Então, pois é. Só que aí a gente tem que entender que os fins, eles são parte do meio. Uma coisa que você começa fazendo errado, ela não vai terminar dando certo nunca, Entendi. sabe? Então, se você não entender que aquela forma que você está fazendo, ela vai interferir diretamente no resultado que você quer, você não deve fazer, sabe? Não adianta você falar assim, eu vou fazer aqui agora de qualquer jeito, lá na frente eu conserto, aí depois vai dar certo. Não vai. Os meios que você está fazendo, eles são partes do fim. Os meios da ação, o que você usa para atingir o seu objetivo, ele faz parte do objetivo. E aí, eu peguei e saí fora. Eu me desliguei desse grupo em julho, já na véspera de começar a campanha. E fui tocar minha campanha sozinho. Só que eu não consegui juntar apoiadores em tempo hábil, né? Na verdade, eu fiquei até meio desnorteado, porque o negócio é muito corrido na campanha e tal. Eu tinha que ter feito um trabalho, né? Quando eu vi que eu ia me desligar, de atrair gente e tal, eu demorei um pouco nisso e tal. E acabei tendo uma votação expressiva, eu tive 1.560 votos aqui, foi uma votação muito boa, né? E esse grupo elegeu 2 vereadoras, mulheres. E foi uma coisa Olha, impressionante, que a primeira, foi inclusive a mulher mais votada da prefeitura, com 17.500, que é uma lutadora exemplar, ela chama Aura Carolina, hoje ela é deputada federal, né? Está saindo agora, o mandato dela vai acabar agora no final do ano. Ela não quis mais se reeleger, ela foi vereadora olha, e depois deputada federal, teve 17.800. E é uma mulher que trabalhava num projeto aqui, que é o Fórum das Juventudes, que é um projeto impressionante, sabe? Muito importante, que trabalha com os jovens que estão em risco social, né? Que estão ali entre os 12 e os 18, 20 anos, e estão meio perdidos na vida, estão tendo alguns problemas, pode ser com droga, pode ser com violência, né? Falta de trabalho, e eles ajudam através da arte, da cultura, de encaminhamento para vários projetos e processos, né? Que esses jovens tenham uma vida mais digna, né? Que tenham tal. Então, esse Fórum das Juventudes, que ela atuava nele já há 15 anos, né? Então, ela tinha uma história, assim, muito bonita lá, né? Reconhecida não só pelos jovens, mas pelas mães, pelas avós, pelos pais, os vizinhos, os colegas, né? Que via aquele jovem que às vezes estava num problema ali na vida dele sério, e de repente
com a atuação do Fórum das Juventudes, aquele menino, né, mudou de vida completamente, começou a ser um sujeito mais centrado na vida, ou estudando, ou trabalhando, né? Aquilo era uma felicidade para a família toda, né, para os amigos e tal. Então, ela já tinha esse reconhecimento, né? A Áurea, um trabalho muito bonito aqui, desde a juventude dela, ela começou a trabalhar lá no Fórum com uns 17 anos. Então, ela foi a vereadora mais votada, a outra foi a Cida Falabella, que é uma atriz aqui, que tem um projeto que chama Zap 18, lá no Serrano também, que é um espaço aberto, cultural, aberto à comunidade e tal. E aí formaram um gabinete grande e tal, foi uma administração até 2020 muito bacana, muito, muito legal. E elegemos de novo em 2020 outras duas mulheres também, representantes do pessoal aqui na Câmara, né? E eu fico muito Ah, feliz que é fruto do movimento, né? De todo esse é, movimento que a gente começou em 2014 e tal, né? E não precisa ser a minha cara ou eu que seja eleito, né? Se a gente eleito. consegue levar mais gente, né? A gente, porque, inclusive, se chega sozinho, apanha muito mais, né? Você tem que chegar Eu é de digo, grupo, né? eu acredito o seguinte, ô Fidel, eu acho, eu acredito que a ideia é o mais importante, não importa quem está lá, acho que a ideia, né, é o que importa, né? Isso que você vem falando e que vocês construíram nesse período aí é uma ideia, e essa ideia ela está aí sendo, né, foi eleito de uma forma, foi outro, mas a ideia permanece. E quando é uma coisa que o brasileiro tem que ter dificuldade de entender que não é a pessoa, é a ideia, né? Tanto que quando você vem e fala que você foi conhecer o partido, trabalhou no partido, conheceu o partido e depois você escolheu o partido, é porque você se identificou com as ideias, elas convergiram, né? E isso as pessoas têm um pouco de dificuldade. Messias, isso é um problema mundial. Não é só aqui no Brasil, não. Chama personalismo político. É uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte, é proposital, não é por um acaso e não é um erro. Tá? O que acontece? Para se poder manter o poder, né? Nós temos a maioria dos partidos conservadores no poder, se trabalha a persona, a É que figura é do líder. errado. E não se fala das ideias, não se fala do que vai fazer, ou como vai fazer, ou do que já foi feito, ou como é. Isso é um problema grave, e assim, é tanto na direita como na esquerda, é tanto aqui como nos Estados Unidos, ou como na Europa, Qualquer né? lugar. Então, o que acontece? Se centramos o nosso pensamento, né? A nossa decisão de voto na figura, no sujeito, sem pensar quem está com ele, quem vai ser, vai trabalhar nos ministérios com ele, quem são os assessores dele, como que é, o que eles propõem, o que eles já fizeram. Se a gente não acompanha isso, e às vezes é chato e às vezes a gente não tem nem tempo, porque a vida é muito corrida, a gente não tem tempo para parar e ficar estudando e pesquisando sobre política. Então, desde o Collor, que eu estava contando, por exemplo, é um personagem que foi criado, né? Ninguém imaginava que ele ia tomar a poupança de todo De mundo, todo mundo. O cara é né? bonitão, todo mundo pensa, o cara é bonitão, o cara é isso, aquilo, outro, fala bem, diferente da maioria, comunica com o povo, tem facilidade, tem um ar autoritário, que é o ar do Collor é esse, né? Né? Então, a gente tem que Isso as tomar pessoas... muito. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com esse personalismo, né? Não importa o personagem, nós temos que ver as ideias, nós temos que ver as propostas, nós temos que ver o que está envolvido ali, né? Qual é o caminho que ele quer seguir, ou para a cidade, ou para o estado, ou para a federação. Nós temos que entender isso e deixar de lado, começar a sair fora dessa coisa personalista, porque isso é uma estratégia para poder nos desviar dos nossos interesses, dos nossos direitos, né? Isso não é por acaso, né? É, O que me deixa muito preocupado, eu acho que a gente precisa de mudar isso, porque eles tentam combater um personagem com outro, e com não outro. pode, você tem que São combater o narrativas, personagem. né?
Você tem que combater o personagem com propostas. Mostrar para você, olha, nós não estamos vindo aqui, não importa se sou eu, se é o Messias, se é o José ou o Antônio, não, nós estamos aqui com propostas, nós estamos aqui com uma postura de governo, né? Que aí, porque também é uma coisa perigosa, porque se você tem um personagem, né, e de repente ele adoece ou ele sai de cena, e aí? E aí? Né? Exatamente. Então, é muito É, importante que é muito aí interessante isso que você fala. As pessoas têm, eu acho assim, que tem carência, né, de ter ali certo ídolo, um personagem, tal, uma pessoa que fica ali à frente daquilo, mas esquece desse detalhe importantíssimo que é o seguinte, né? E se esse personagem não fizer mais parte da história? Porque, querendo ou não, né, uma coisa é certa, né? Uma hora ele não vai estar mais presente. Isso aí não tem jeito. E por isso que eu acho importante, principalmente isso que você foi falando, e é uma das coisas que eu também costumo falar muito, que é essa questão da ideia, do propósito, do que está por trás disso. E as pessoas ainda têm dificuldade disso e o trabalho é árduo para que as pessoas possam ter essa visão. Ô, Fidelis, eu quero entrar num outro assunto aqui, assim, nós já estamos um assunto interessante, porque você também é escritor, né? sim, Eu sei que você escreveu um livro que é o Fazedor de Histórias, não é isso? exatamente. E como é que foi essa questão desse livro? Como que isso surgiu na sua vida? O que passou na sua cabeça? Que você também já falou que teve a questão do outro livro também, mas esse livro foi publicado, né? É, E tem umas histórias ali interessantes. Eu só quero falar para você, Colunense, que é o seguinte: a gente vai voltar com o Fidelis para ele poder contar essa parte de escritor, porque é muito importante para esse acervo de coluna. Nós temos vários escritores, né? São pessoas ali que nos enchem de orgulho, e o Fidelis é mais um deles. E eu quero dizer para vocês que essa parte aqui da nosso bate-papo aqui é um patrocínio do nosso Leitão Carne e Cia, um dos melhores restaurantes da nossa região. Ele é gerido ali pelo nosso querido Lucimar, que é na Rua do Abrigo ali, é o Leitão Carne e Cia. É um dos melhores restaurantes da região. Tem ali o nosso chefe Lucimar. A gente já volta com o Fidelis.